A igreja de Cristo não é a noiva do Cordeiro. Que o amor do Pai, a graça de Cristo, a iluminação do Espírito Santo te guie em toda a verdade, na proteção dos anjos do Senhor. Dito isso, agradeço desde já a sua participação, a sua dedicação a esse estudo e peço que compartilhe, curta e comente nosso vídeo. Deus te abençoe. Se a igreja não é a noiva de Cristo, quem é a noiva de Cristo? E o que representa a igreja no simbolismo do santuário? Falamos do santuário porque nós temos a cena do juízo. O juízo final, segundo o fundamento do adventismo, ocorre no santuário celestial. E no livro de Daniel, no capítulo 7, verso 9 e 10, diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Seu vestido era branco como a neve, o cabelo de sua cabeça como a limpa lã. Seu trono chama de fogo e roda de fogo ardente. Um rio de fogo manava sair diante dele. Milhares de milhares o servia, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e abriam seus livros. E no verso 13 e 14 diz assim: Eu continuei olhando nas minhas visões de noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. O que representa essa entrada de Cristo? Cristo ser conduzido a um lugar onde não tinha trono, tronos foram colocados, onde inicia o juízo, e Cristo recebe o reino. E aqui diz, o seu reino que não será destruído. Primeiramente, eu quero leio no capítulo 24 do Grande Conflito, na página 423, no início do capítulo, que diz assim: O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério de Cristo, do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto de verdades ligadas harmoniosamente entre si, mostrando que a mão de Deus dirigia o grande movimento do advento, lá de Guilherme Miller, e apontava nossos deveres ao trazer a lume, a posição e a obra do seu povo. Então, no lugar santíssimo, logo abaixo diz, no lugar santíssimo, contemplaram de novo o seu compassível sumo sacerdote, prestes a aparecer como rei libertador. A luz proveniente do santuário iluminou o passado, o presente e o futuro. E no Salmo 77:3 diz assim: O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Então, o santuário é a chave para compreender o tema da relação entre Cristo e a noiva, Cristo e as bodas, e a igreja em relação à noiva e às bodas. E leiamos em Lucas, no capítulo 12, um convite que é feito. É feito um convite exatamente para um casamento, para as bodas. No verso 35 diz assim: Esteja cingido, Lucas 12, 35, cingido o vosso lombo, acesa vossas lâmpadas, e sede vós semelhante aos homens, que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier bater, logo possa abrir. O seu povo é convidado a esperar o Senhor quando voltar das bodas. Em Apocalipse 19, versículo 7, um texto muito conhecido, mas muito pouco compreendido. 19, 7. Regozijemo e alegremo e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. É feito um convite: olha, bem-aventurado, vamos dar glória, porque as bodas do Cordeiro estão chegando e a esposa já está pronta. Então é avisado aqui que está chegando o casamento e a esposa já está pronta. Ora, se a esposa fosse a igreja, então a igreja estava pronta antes do acontecimento.
Mas aqui claramente é um convite para a igreja se preparar para as bodas, porque a esposa está pronta. Quem é essa esposa que está pronta? Em Mateus, no capítulo 25, nós lemos, no verso 34, um pedido do Senhor, que diz assim, uma ordem imperativa na vinda de Cristo. É dita assim: possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino que está preparado desde a fundação do mundo é um reino que Daniel 7,14 diz que não será destruído. Porque a Jerusalém velha foi destruída. Mas quem é esse reino que não será destruído? Grande conflito, 426. Esse reino é a mesma esposa, é a noiva do Cordeiro. É dito assim. O casamento é grande conflito, 426. No capítulo 24, 426 da encadernação antiga, essa encadernação. É dito assim. Primeiro, segundo parágrafo, no meio do parágrafo, mais ou menos. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. Então, o casamento é quando Cristo recebe o reino. Em Daniel 7, ele recebe o reino do Pai. Inicia o casamento, as bodas. A santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital, representa o reino. Então, o reino é quem? A santa cidade. É chamada também de esposa, mulher do Cordeiro. Então, a santa cidade, Nova Jerusalém, é esposa, mulher do Cordeiro. Disse o anjo a João: vem mostrar-te-ei a esposa, mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito, diz o profeta, e mostrou-me a grande cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, 9 e 10. Então, a noiva de Apocalipse 21, 9 e 10 é a santa cidade. E aqui responde se a igreja é a noiva mesmo, ou a esposa. Claramente, pois, a esposa representa a santa cidade. E a igreja quem é? As virgens que saem encontro do esposo, as 10 virgens de Mateus 25. As 10 virgens de Mateus 25 é a igreja. Então, as virgens de Mateus 25, elas saem encontro do esposo. São símbolo da igreja. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são convidados a ser das bodas. Então, o povo de Deus é o convidado ao casamento espiritual de Cristo na Nova Jerusalém. Se são convidados, diz o grande conflito está dizendo, se são convidados, não pode ser representado pela esposa. E voltando aqui anterior, diz claramente a esposa é a santa cidade. Essa santa cidade que representa a esposa, é chamada nossa mãe, em Gálatas. Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, diz assim: a Jerusalém, Gálatas 4:26, mas Jerusalém que é de cima é livre, é a mãe de todos nós, chamada nossa mãe, é a mãe da igreja. A igreja é as 10 virgens que vai em encontro do esposo. O esposo entra em casamento espiritual. Entrou em bodas em 22 de outubro de 1844. Então, a noiva do Cordeiro é a Nova Jerusalém, a nossa mãe. A igreja é o convidado a ser das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 9. Por isso que Apocalipse, no capítulo 7, diz, 19, verso 7 diz: regozijemos e alegremos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Então, relembrando, o grande conflito 426, no capítulo 24, diz claramente: a noiva é a Nova Jerusalém e as virgens que saem com a esposa são os convidados. Essas virgens, elas são virgens porque professam a fé pura, tá? Elas não estão contaminadas com mulheres, diz Apocalipse 14, verso 4, porque são virgens. Elas não estão levando a culpa do pecado aberto, tá? O pecado declarado do mundo religioso. Que Deus te abençoe, acompanhe mais dos nossos vídeos e continue conosco nos vídeos posteriores. Faça a sua pergunta, mande a sua mensagem. Se tiver alguma dúvida do que foi falado, nos apresente. Obrigado e que Deus te abençoe.